Ok? Estão me ouvindo? Tá ouvindo, Rafael? Sim, sim. Então, obrigada, Mariana, pela recepção, pelas boas-vindas, né? Quero também dar boa tarde a todos, agradecer a presença, a disponibilidade para assistir a nossa palestra, né? Esse momento. E agradecer também ao professor Rafael pela disponibilidade mais uma vez, né? Que já é a segunda vez que está contribuindo com conhecimento na área. E essa temática, mesmo tendo uma relação direta com exercício físico, ela não é importante apenas para o profissional de educação física, não é isso, Rafael? Ela vai ser importante para todas as pessoas. Então, o Rafael ele vai fazer uma fala que tanto vai servir para o campo profissional, né, como para a sociedade em si, até porque a nossa temática aqui está psicobiologia na adesão aos exercícios físicos em um período de isolamento social. Então, todos nós estamos nesse momento, e aí é importante que a gente consiga participar bem, consiga entender bem, para inclusive tá passando para outras pessoas que não tiveram a oportunidade, né, de estar aqui nesse momento. Então, eu vou apresentar o professor Rafael. Depois da minha apresentação, Rafael, se você quiser acrescentar alguma coisa, agregar alguma informação, fique à vontade. E aí, pessoal, a gente vai estar discutindo 6 tópicos, certo? Na verdade, 5 tópicos. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão colocando no chat. E aí, aos poucos, eu vou mediando as dúvidas de vocês com a fala do professor. Tudo bem? Então, vamos dar início com a apresentação do professor Rafael. Então, eu gostaria de, primeiramente, falar que o professor Rafael é um ex-aluno do UniRN, então nós temos bastante gratidão por isso, né? Saber que um ex-aluno está conseguindo avançar na área da educação física, e quando eu digo avançar, porque ele hoje é estudante de pós-graduação, do mestrado na UFRN, mas ele teve a sua formação, né, da graduação no UNI. Então, ele é bacharel em educação física, especialista em treinamento de força pela UFRN, está atuando hoje no mestrado pela UFRN, e ele é membro do grupo de pesquisa da Psicofísio. Então, tem tudo a ver com a temática na qual ele vai falar hoje, certo? Então, Rafael, fique à vontade para agregar alguma coisa e em seguida iniciamos. Boa tarde, professora Rafa. Está me ouvindo bem? Sim. Quero agradecer, primeiramente, pelo convite, mais um, né? E agradecer também a todos pela participação. Como o Rafa já falou, eu vou falar de um tema que ele, por muitas vezes, ele não é abordado com tanta frequência, tá? Na educação física. Porém, o comportamento, a psicologia, ela vai além apenas da educação física. Eu vou trazer alguns estudos aí que faz apontamento na área da saúde como completo, tá? Tanto na área de nutrição, quanto na área do exercício, e também os comportamentos saudáveis. A pedido da professora Rafa, alguns tópicos, na verdade a maioria deles, eu não vou me aprofundar muito, porque não é a temática, né? Não é a proposta do debate. Eu quero que vocês entendam o final de um ciclo, como a gente vai poder aplicar isso na área do exercício. Tá bom? Então, podemos começar, professora? Pode ir, né? Já com o primeiro tópico. Então, vamos dar início comentando agora sobre atividade física e comportamento sedentário. E em seguida o professor Rafael vai estar apontando algumas informações sobre o motivo do abandono e quais as relações das pessoas abandonarem, né? Por que as pessoas abandonam, que influências, né, interferem nisso. E aí, quando ele começar a falar sobre as influências, ele vai falar uma parte sobre a cognição, a influência da cognição, né, como a nossa mente interfere nesses aspectos. E em seguida ele vai estar dando alguns pontos chaves para determinar, vamos dizer assim, né, Rafael, como poderá ajudar as pessoas a permanecerem, a terem uma adesão maior, né, à prática do exercício físico e principalmente nesse período de isolamento social, tá bom? Então, agora eu vou colocar a apresentação aqui no tópico
E vou estar acompanhando o chat para ver o que vocês gostariam de perguntar e aos poucos a gente vai comentando, tá? Então fique à vontade, professor Rafael, pode dar continuidade. Como a professora Rafa já falou, né? A gente lá do grupo de psicologia da atividade física, do Departamento de Educação Física, a gente busca estudar como a cognição, como o comportamento vai impactar nisso, tá? Já é bem evidenciado na literatura, e cada vez mais saem artigos falando da importância do exercício para a saúde. Não só o exercício, mas também como atividade física. Simplesmente o fato de se mexer, de gerar um gasto energético, né? E por mais que diversos estudos venham trazendo esse apontamento, o quanto é importante praticar exercício, a grande parte da população hoje se encontra inativa. Ela passa mais tempo em um comportamento sedentário, um comportamento que não traz melhorias para nós, mesmo ela sabendo o quanto é importante, tá? Estudos vêm falando aí que de exercício e um maior nível de atividade física, eles diminuem a pressão arterial, diminuem a taxa de mortalidade, melhora a cognição, e entre outros fatores que eu poderia ficar por um bom tempo aqui falando. Mas, infelizmente, como eu falei, a situação é diversa, tá? Primeiramente, eu vou trazer o porquê desse abandono tão grande do exercício físico. No outro slide, se a professora quiser mostrar aí, é mais para chamar a atenção o quanto é grave a situação, né, da inatividade física. Esse estudo aí é do Colégio Americano, né, ele mostra o seguinte: a taxa de desistência de um programa de exercício é de 80%. Então, imagina que 10 pessoas que tentam iniciar a prática de exercício, em algum momento da vida, elas vão abandonar essa prática, tá? Esse número é bem discrepante, ele é bem grande. E outro ponto que chama a atenção é que a taxa de abandono do exercício é o dobro do uso de álcool e tabagismo. Então, vamos pensar assim: 3 pessoas iniciam simultaneamente a um programa. Um é o exercício, outro é abandonar o consumo do álcool e outro o do tabagismo. A pessoa que iniciou o exercício, ela é propensa 2 vezes mais de abandono do tratamento do que as pessoas que estão ali tentando parar de beber ou fumar. Isso é bastante preocupante. E no próximo slide traz esse questionamento, né? E um estudo ele vem corroborando com isso, ele tenta mostrar o quanto isso realmente acontece. O estudo é do Sperandei, que ele trabalha em academias do Rio de Janeiro, certo? Ele faz um acompanhamento de 5.000 pessoas, mais 5.000 pessoas, na verdade, durante um ano. É um estudo observacional, né, longitudinal. Então, ele faz diversos recortes, um recorte de 3 meses, 6 meses e 12 meses, para ver se quem iniciou o programa de exercício se mantém nele. E o resultado é o seguinte, que antes dos 3 meses, 63% das pessoas já tinham abandonado um programa de exercício. Tá? Então, isso é bem preocupante. Aí, o próximo ponto vai ser por que essas pessoas estão abandonando desse jeito. E no final de um ano, o autor encontra que apenas 4% dos 5.000 permaneceram. Então, após 12 meses, apenas 4% está fazendo exercício. Você imaginar que 100 pessoas se matricularam, apenas 4 estão e continuam fazendo exercício. Outro estudo que eu não botei aqui, mas pode passar, tá, Rafa? Ele fala o seguinte, que algumas coisas, como você querer perder peso, querer ficar mais forte, querer ganhar massa magra, não seria suficiente para você se manter no programa de exercício. Porque até lá, acontecem imprevistos e isso faz com que você abandone. Tá? Então, aí que entra a parte cognitiva, que tentamos, pelo outro âmbito, pela outra abordagem, mostrar o porquê desse abandono. Eu vou falar para vocês sobre 2 coisas inicialmente.
Uma é atitude implícita e explícita. Vou explicar para vocês, e mais na frente eu vou falar da função executiva, que é dois processos cognitivos que eu vou abordar hoje. Então, atitudes implícitas, como diz no slide, ela é moldada por fatores internos e externos. O que seria isso? Atitudes implícitas é aquilo que está enraizado na gente. A gente não precisa de tempo para ter uma ideia formada sobre aquela coisa. Eu vou te dar um exemplo para o exercício. Imagina que minha vida toda eu fiz exercício. Então, se alguém aparecer com a plaquinha e falar, Rafael, o que você acha sobre exercício? Eu não vou precisar pensar sobre. Eu já tenho interno dentro de mim, já vou dar uma resposta. Posso falar que aquilo é bom, que aquilo é prazeroso. Agora, imagine uma pessoa obesa, que ela nunca praticou exercício, na verdade ela tentou uma vez, e quando foi para a academia ela sentiu alguma dor, ou sentiu que o professor não deu atenção para ela, que é o que acontece na maioria das vezes. Aí, quando você mostra a palavra exercício, ela vai ter um comportamento totalmente adverso, totalmente diferente do meu. Implícito dentro dela já vai vir algo negativo relacionado ao exercício, tá? Isso pode ser fatores internos, ela passou por isso, ou fatores externos. Fatores externos seria de convívio. Vou dar exemplo. Uma pessoa vive num ambiente obesogênico, onde todo mundo ali se alimenta com pizza. Por mais que ela nunca comeu pizza, se alguém perguntar para ela o que é pizza, se pizza é bom ou ruim, ela, por meio de fatores externos, vai dizer que aquilo é bom. Porque no ambiente que ela está, ela vê o pessoal se alimentando, tá? Isso seria as atitudes implícitas. Já atitudes explícitas são crenças, são intenções deliberadas, onde o indivíduo requer um pensamento sobre aquela coisa. Por exemplo, com relação ao exercício. Você tem algo implícito que o exercício é ruim. Só que você vai no médico e ele fala que o exercício é bom. O médico está de forma explícita tentando te passar uma informação. Então, essa é a diferença das atitudes implícitas e explícitas. 80% do nosso comportamento são baseados nas atitudes implícitas, naquelas atitudes inconscientes, que é basicamente o que está aí apontando nessa imagem, tá? Que tem um triângulo, onde a maioria é baseado em atitudes implícitas não conscientes. E apenas 20% é baseado em atitudes conscientes. Então, muito aí já fala porque as pessoas abandonam o exercício. Pode ser pela experiência negativa anterior, que para isso já vai trazer o que é que acontece muito aqui. Vou fazer uma relação. Quando eu falo de exercício, geralmente você vê alguém fazendo força, alguém, até em academia muito, eles falam exercício de alta intensidade, e nem para todo mundo aquilo é interessante. Ele já vai sentir algo implícito dele no idoso, ele não vai gostar daquilo. Então, aquilo já vai ser um ambiente bem diferente, um pouco constrangedor para ele, tá? No outro slide, pode passar, tá rápido. No outro slide, eu vou falar da função executiva, que é outro componente cognitivo que ele vai influenciar diretamente no exercício físico, tá? O que seria a função executiva? Função executiva é um processo cognitivo de ordem superior que trabalha ali no nosso lobo do córtex pré-frontal. Ele é capaz de fazer várias coisas. Ele é composto por 3 outros processos cognitivos menores, que é memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório, tá? E eles atuam de forma sinérgica, certo? Se eles atuam ali ao mesmo tempo. Agora, um influencia sobre o outro. O que seria a memória de trabalho? A memória de trabalho ela é responsável por solução, por resolução de problemas. Quando você está fazendo um cálculo matemático, a memória de trabalho é que está sendo usada. A flexibilidade cognitiva ela é responsável por flexibilizar nosso seu resultado. Vou dar um exemplo.
Todos nós que estamos aqui na sala planejamos em treinar. No momento está chovendo. Pessoas que não têm uma flexibilidade cognitiva, simplesmente elas não vão treinar, porque elas querem, mas não vê outra saída. A gente ia treinar outdoor, e não tem como que está chovendo. Flexibilidade cognitiva é dizer, não, vamos treinar indoor. Vamos fazer aqui um treino com peso corporal, tá? Isso que é responsável a flexibilidade cognitiva. Já o controle inibitório, que é o que eu vou trazer mais a fundo, o controle inibitório é um processo cognitivo, como o nome já diz, ele é responsável por inibir. Ele inibe respostas impulsivas. O que é respostas impulsivas? As atitudes implícitas que falamos anteriormente, tá? Então, imagina que eu chego em casa, pós-trabalho, estou bastante cansado e me planejo ir até a academia. Porém, meu corpo está lá de forma implícita, dizendo, caramba, você vai sofrer, isso é cansativo. Então, pessoas que têm um controle inibitório baixo, ela não consegue inibir essa resposta impulsiva que está dizendo para você não ir. E ela acaba ficando em casa, porque aquilo vai prevalecer. Pessoas que têm um controle inibitório mais alto, elas são capazes de inibir isso. Já que ela se propôs, ela vai estar cansada, vai ter adversidade, mas ela vai sim treinar. Certo? Pode passar, Rafa Isaac, tá? Rafa, tô sendo muito rápido. Como é que tá aí? Tá bom? Tá bom, né? Vamos, a gente pode estar interagindo, Rafael? Você Pode, prefere a pode, interação deve. durante? Pode ser. Então, assim, deixa eu olhar aqui se no chat tem alguma pergunta. Mas aí, é uma coisa que eu queria que a gente tentasse comentar agora, que você falou sobre questões implícitas, explícitas, e essa questão da memória. Reforça o pensamento de que se o profissional, vamos pensar no profissional da educação física, não fizer um bom trabalho, desde a educação física escolar, isso é o que vai trazer a realidade atual, né? Esse é um ponto. E se as pessoas já começarem, ou por conta de qualquer problema que aconteceu na aula de educação física, na época da escola, ou em algum momento até depois de adulto, é o que explica o fato das pessoas abandonarem, não quererem, resistirem? Pode-se dizer assim, Rafael? Sim, pode dizer. É um dos motivos, né? O processo do não treinamento, ele é multifatorial, mas trazendo para a parte cognitiva, essa questão implícita dele está sim relacionada. Eu vou trazer estudos mais adiante que falam justamente isso. Então, como a Rafa falou, o professor da licenciatura, ele é um dos principais responsáveis pela aderência do exercício à pessoa futuramente. Imagina lá que ele está fazendo atividades diversas, contribuindo com um repertório motor, está fazendo uma aula que traga uma interação, que os alunos ali se sintam contagiados, tá? Futuramente, a pessoa vai ter algo positivo no exercício. Agora, imagine um professor que ele não está aí, não liga para questões de aprendizagem motora, por exemplo, de socialização, ele deixa aquele aluno lá um pouco mais de lado. Isso influencia, sim, com toda certeza, no futuro dessa pessoa, tá? Uma forma que ela não pratique exercício, certo? Mas, claro, isso pode ser mudado. No momento que ela vai... Tá sem áudio, tá, Rafa? Rafael, teve um aluno aqui que colocou um fator que vejo de bastante desistência dos alunos na atividade física é que eles querem resultados rápidos, não conseguem esperar 3, 4 meses para ver esse resultado aparecer. E teve outro aluno que disse, já vi alguns alunos que começam o exercício dizendo que detesta e depois de 3 meses retomam, né? 3 meses sente falta quando não consegue treinar. Então, são respostas realmente diferentes e que a gente sabe que acontece. Tem algo que você queria agregar sobre isso, Rafael? Então, se você puder botar, Rafa, para eu ler a pergunta, fica mais fácil. Mas a última que eu consigo me lembrar, ela fala o seguinte, que o indivíduo não gostava do exercício e posterior começou a gostar, né? Isso é fundamental. Isso o professor tem como obrigação que o aluno goste, sinta prazer na prática.
claro, você vai buscar as diretrizes, os apontamentos que buscam a melhora na saúde dele. Agora, é claro, se o aluno falar que não gosta da esteira, não adianta você botar ele para fazer 1 hora na esteira. Vai chegar um momento que ele não vai. Então, se ele diz, Rafael, o aeróbico que eu gosto é pular corda, odeio esteira, não gosto de bicicleta, aí uma ferramenta que você tem em mão. Então, vai muito também do profissional saber lidar com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que tem no nosso grupo de pesquisa, que é um projeto motivação. Esse projeto, ele funciona com atividades lúdicas. Então, e trabalha com indivíduos sedentários, aquelas pessoas que não treinam, porque quem treina não interessa para a gente, porque quem treina, vamos dizer que ela já gosta do exercício. A gente bota lá as pessoas que não treinam para treinar de forma lúdica. É pessoas, homens de 50 anos, eles estão brincando lá de tica, de bandeirinha, eles estão se exercitando, eles estão fazendo atividade física, porém, remete à infância deles. Então, isso faz com que eles gostem, sintam prazer na prática. O que é que acontece? Essa intervenção dura apenas 1 mês. Essa nossa intervenção. Aí já vai para outro projeto. É muito comum, acabou isso, os alunos saírem, porque eles gostam daquela dinâmica. Quando passa para a dinâmica mais de exercício, algo programado, algo que requer número de séries, e volume, e cadência, algo do tipo, eles vão e realmente abandonam. E diz, caramba, eu amava motivação, não pode voltar não. Você vendo que a afetividade que eles sentem com a prática, tá? E qual a outra pergunta, Rafa? Deixa eu ver. Parece que é o que os alunos abandonam, né? Depois de 3 e 4 meses. Assim, pensando na parte da psicologia, ela pode realmente não estar gostando do exercício, mas ele fala aí da pressa, né? Então, a pressa tem que ser conversado, tem que ser tratado com o professor. Ninguém vai se transformar num campeão de fisiculturismo, campeão olímpico em apenas 3 meses. O processo de hipertrofia é um processo complexo, o emagrecimento é também muito complexo. O acho que é fácil, não é. Então, você tem que montar estratégias que aumentem a longo prazo. Tá? Não adianta ele perder 10 quilos em 1 mês e abandonar. É melhor ele perder 1 quilo por mês e treinar 1 ano. Tá? Então, isso tem que ser deixado bem claro. Eu hoje não atuo mais no salão de academia, mas já atuei. Então, buscava sempre estar conversando com o meu aluno, sabendo o que ele achava. Muitas vezes eles estavam desmotivados mesmo. Rafael, não estou conseguindo emagrecer. A gente sabe que isso é comum. Quanto menos treinável, ele é mais treinado. Então, no início, ele vai emagrecer. No início, ele vai achar que está ganhando força. E a gente sabe que aquele ganho de força inicial, a maior parte não é por hipertrofia. Tá? Então, tem que ser conversado. Isso é uma questão que tem que ser conversada. Isso aí é mais conversa do que aspectos cognitivos influenciando isso. Rafael, pode continuar, então, agora nos... Tá. Esse slide, ele traz o seguinte, que existe uma relação bidirecional entre função executiva e hábitos saudáveis. Eles não trazem um exercício unicamente. O que seria essa relação bidirecional? É o seguinte, o exercício, quanto mais você treina, você melhora sua função executiva, seu aspecto cognitivo, tá? Mas quanto mais você tem a função executiva alta, você aumenta seu treino, porque você vai ter processos cognitivos que faz você se manter em um programa de exercício. Mostrando que o exercício é bom para a capacidade cognitiva, eu não botei aí no slide, mas eu vou citar um estudo que foi na UFRN. É do aluno lá, hoje ele faz doutorado, do Rodrigo, que tem a orientação do Eduardo Caldas, o estudo. Que eles, com adolescentes. É um estudo, ensaio clínico, né? Eles botam 2 grupos de adolescentes. Um assiste desenho durante 30 minutos e o outro faz exercício aeróbico de alta intensidade na esteira. Primeiramente, eles aplicam teste cognitivo, bota um para treinar e o outro para assistir desenho, e pós-exercício eles fazem novamente o teste cognitivo.
E eles veem que o grupo que treinou de alta intensidade teve uma melhora cognitiva. Tá? Então, só para demonstrar para vocês essa via de mão dupla, que um aumenta o outro. Tá? Rafa, pode passar o slide. Esse outro é uma meta-análise que traz basicamente o que eu falei anteriormente, tá? Ele é meio um questionamento, o título dele que fala controle inibitório melhora, aumenta o comportamento saudável, e nesse estudo, sim, ele mostra que aumenta a adesão ao exercício, pessoas que têm um controle inibitório mais alto param de fumar, param de beber. Tem um estudo também que é bem interessante, que é do Dewell, não sei se o Rafa conhece. Ele acabou o mestrado em Ciência da Saúde, ele é lá do grupo do NeuroX, que funciona no mesmo espaço que o meu, e ele faz a relação de controle inibitório com pessoas usuárias de crack. Então, eles veem que a pessoa que se mantém no programa lá, para o abandono da droga, elas têm um controle inibitório mais alto. Então, veja o quanto um processo cognitivo pode influenciar na vida da gente. Certo? Vamos passar, Rafa. Rafael, é a pergunta agora, né, Rafael? Mas o controle inibitório ele influencia e atitudes implícitas também influencia. Quem vai ganhar esse cabo de guerra? É isso que o estudo do Chevance, em 2018, ele busca responder. O que ele faz? É com indivíduos obesos, né? Tá? E ele tem que reportar a intenção dele, se é fazer ou não exercício. Porque não adianta eu entrar no programa de exercício com a intenção de não ficar. Aí eu vou abandonar e não vai ter nada a ver com atitudes implícitas nem com função executiva. E sim porque eu não queria de cara. Os indivíduos obesos que intencionavam lá, relatavam que queriam praticar exercício físico, eles são submetidos a um programa de exercício durante 3 meses. E qual foi o resultado desse estudo? Quem tinha, os obesos que tinham atitudes implícitas negativas com o exercício e tinha controle, a função executiva leve a moderada, elas abandonavam, tá, o exercício. Por mais que elas já não queriam fazer o exercício, e como elas tinham controle inibitório baixo ou moderado, elas acabavam saindo, porque elas não eram capazes de inibir sua resposta, de dizer, rapaz, eu não vou treinar, porque amanhã eu vou estar dolorido, um obeso tem muita dor articular, então eles abandonavam. Rafael, mas a pessoa não gosta de exercício, tá? Está lá implícito nele, que não gosta de exercício, porém ele tem uma alta função executiva. Então, eles são capazes de inibir essa resposta implícita. Eles continuam fazendo exercício. Por mais que eles não gostem, por mais que eles não queiram, eles continuam, tá? Então, se você tem uma função executiva alta, você vai fazer mais exercício. E isso é treinado de várias formas. Você faz exercício, você melhora a função executiva, seu nível acadêmico tem influência na função executiva, até, como posso dizer, o quanto você recebe, sua classe econômica. Mas isso deve estar também relacionado com que pessoas com maior classe econômica geralmente estudam mais, praticam mais exercício, isso acaba influenciando também, tá? Então, por mais que você não goste, treine sua cognição. Rafael, na função executiva aí, tem a influência do estado de saúde também, por exemplo, porque muitas pessoas não gostam e porque estão doentes passam a fazer, né? Então, existem estudos que reforçam essa hipótese? Sim, assim, se você volta o slide, Rafa. Volta. Aqui é porque a imagem está bem pequena, aquele lá que tem um círculo, tá? Sim, deixa eu ampliar. Ele, em cima, é função executiva, do lado direito é comportamento saudável, e embaixo, a esquerda, que é chronic disease, que é doenças, né? Isso. Condições crônicas. Então, isso influencia, sim. Pessoas que têm diabetes, principalmente Alzheimer,
esse tipo de coisa, elas têm uma função executiva baixa. Hipertensos têm função executiva mais baixa. A função executiva, ela altera a sua pressão arterial. Tem estudo também por isso, lá da UFRN, certo? Então, se um indivíduo que é diabético, ele não gosta de exercício, provavelmente ele tem uma capacidade de inibir respostas impulsivas mais baixa. Então, a chance dele sair de um programa de exercício é ainda maior do que o indivíduo saudável que tem um controle inibitório mais alto, porque ele é acometido, mais baixo, porque ele é acometido, além de tudo, também pela doença, tá? Ele pode ser treinado, mas sempre quem tem essas disfunções crônicas tem essa característica da função executiva mais baixa. Ok. Agora, eu vou trazer uma teoria, que é aquela lá de comportamentos impulsivos e reflexivos, o quanto eles influenciam. Esse esqueminha, ele é bem interessante, tá? Porque o indivíduo, ele fala assim, perder peso é bom, baseado naqueles estudos lá que a gente falou anteriormente. Todo mundo já sabe que perder peso é bom. Aí ele fala, eu quero perder peso. Ele pretende perder peso, mas para isso tem que gerar um comportamento. O comportamento dele é sair de casa, é ir para academia. Só que o sistema impulsivo dele, o sistema implícito, está dizendo, rapaz, tem uma sobremesa ali, tem uma sobremesa na geladeira, isso vai ser dolorido, vai ser cansativo para você. Então, o que é que acontece? Esses dois elementos, o nome disso é teoria do processual, tá? Isso vai acabar influenciando. Então, se o sistema impulsivo for mais forte que o reflexivo, você não vai fazer exercício. Então, você tem que, além de ter um sistema reflexivo apto, você tem que ter a cognição, a parte da função executiva apta para inibir esse sistema impulsivo, tá? Pode passar, Isaac. Às vezes, eu falando disso, é um pouco complexo, até para mim. Quando eu comecei a estudar isso, eu tinha uma dificuldade, porque é algo que não está no nosso cotidiano, então a gente demora a entender. Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, tá? Que a gente vai tirando. Esse outro estudo, ele fala dos gatilhos mentais e exercício. O que seria isso? Se você vê à esquerda, o gatilho mental, aquele primeiro impulso de você realizar uma atividade, certo? De forma implícita, você já vai pensar na recompensa. Imagine que uma pessoa ela não treina, ela vai pensar, eu vou treinar, porém amanhã eu vou estar cheio de dor. Sempre que eu volto para o treino, meu cotovelo dói, meu joelho dói. Então, ele criou um gatilho, porém sua recompensa não foi satisfatória. Isso acontece quando as pessoas tentam parar de usar drogas. Elas dizem, hoje eu vou parar. Nunca mais eu vou fumar. Só que elas pensam na recompensa, no poder, no alucinógeno que traz para ele. Tá? Então, ela gera um gatilho, porém a recompensa não é suficiente. E como melhorar essa recompensa? A gente vai falar a seguir. Pode passar. Né? Melhorando a recompensa, eu vou me basear por esse estudo do Eckhart. Eckhart é um autor, ele é um psicólogo. Então, ele trabalha muito com exercício e comportamento relacionado à atividade física, por mais que ele seja um psicólogo. Ele quer entender, cara, algo é tão bom porque ninguém faz. Então, ele traz isso, ó, pessoas têm sentimentos. Então, ele traz uma quebra de paradigma sobre o exercício. Nessas duas imagens, eu trago para fazer um contraste sobre isso. Imagina que duas pessoas estão vendo essa imagem, tá? Uma é a senhorinha de 80 anos e o outro é o marombeiro de 25 que treina de segunda a segunda. O que é que ele... Quais os sentimentos que eles terão nessa imagem? Por exemplo, a senhora ela vai olhar para a imagem da direita, um treinamento intenso, onde a pessoa está fazendo careta, onde está toda suada, e ela vai simplesmente dizer, eu não gosto disso, olha que povo feio.
povo forte, isso não quero não. Já na imagem da esquerda, tem vários idosos sorrindo. Então, ela já vai ter uma perspectiva, tá? Já vai pensar de forma positiva. Ela vai dizer, caramba, olha aí, várias pessoas socializando, sorrindo e fazendo a coisa. Então, ela teve um pensamento, ela teve um sentimento sobre isso. Agora, o marombeiro, quando ele olhar para essa foto, ele vai dizer, rapaz, eu não quero ficar velho assim não, com essa liguinha aí. Eu quero ficar velho, levantando peso, ir lá com o meu parceiro, tá? Então, pessoas têm imagens e sentimentos diferentes relacionados a isso. Então, não adianta você falar para um obeso simplesmente que ele é preguiçoso, tá? Que ele não emagrece porque ele não quer, tá? Na verdade, tem processos cognitivos, tem sentimentos por trás daquilo. Então, mais à frente eu vou trazer uma ferramenta que a gente pode trabalhar para compreender melhor o aluno. Está desligado, Rafa. Rafael, antes de você avançar, é muito interessante a gente falar sobre essa sua fala sobre a questão da imagem, né, que tanto os profissionais de educação física precisam refletir, como as pessoas, né, que não são profissionais. Eu acabei verificando isso nesse momento de isolamento social na minha família, porque eu percebi que na minha família as pessoas estavam ficando ansiosas, minha mãe estava relatando falta de sono, ansiedade, aí eu tenho que fazer alguma coisa. Aí disse, vamos fazer exercício todos os dias, no mesmo horário, eu vou botar um aplicativo no meu celular e a gente vai fazer junto. Aí começaram, já estamos 2 meses. Só que eu prestei atenção que sempre nas sextas eu tinha uma adesão menor do meu público. Sabe por quê? Não era por conta da imagem, era do que eu dizia. Eu passei a dizer que sempre na sexta era um pouquinho mais pesado, porque a gente passava o sábado e domingo sem fazer exercício, que eram os 2 dias de descanso. E aí, quando era na sexta, eu dizia, cadê? Que tá ficando mais ou menos umas 5, 6 pessoas. Aí, quando era na sexta, 3, 2. Aí, uma das meninas disse, Rafa, sabe o que é? Você foi dizer que era pesado na sexta? Então, e aí eu fui perguntar na segunda, foi só porque eu disse isso? Aí disse, não. Elas não assumiram, mas depois, aí eu peguei e mudei a estratégia, né? E passei a não dizer e também não fazer, mais um pouquinho mais puxado, com a intensidade maior, porque eu vi que isso estava sendo negativo. Então, nós, profissionais, precisamos analisar, né, o que falamos, o que mostramos, e as pessoas também precisam refletir sobre o que ela escuta e refletir de que aquilo não é ruim, porque também precisa que a própria pessoa reconheça que aquilo que o profissional fala não é do modo negativo. Então, a gente precisa saber trabalhar com essa via de mão dupla, né? É muito essa questão da cognição, ela influencia em todo o nosso comportamento, de verdade. Eu trazendo um exemplo aqui do sentimento, eu costumo falar muito de um grupo que tem lá na UFRN, que a Rafa conhece muito, é o grupo que a FISA, né, está na frente lá, o grupo Viver Mais. Eu estagiei lá em 2016. E hoje, meus amigos, eles fazem coleta com as mesmas pessoas, basicamente. Então, imagina, 4 anos depois, a maioria das pessoas continuam lá fazendo exercício. Elas veem ali amizade, tem uma questão de socialização, e com certeza, isso a longo prazo, ela treinando de forma regular, vai trazer benefícios para ela. Tá? E eu vejo lá no trato que eles têm com os voluntários, que isso na academia muitas vezes é deixado de lado. Você chega na academia e o professor, às vezes, ele até tenta te dar atenção, só que ele não consegue. Tá? Assim que eu me formei, eu tive uma experiência com um rapaz que ele não treinava, ele é deficiente visual. Acho que muitos que trabalham lá na academia conhecem ele. Eles vão identificar lá na banha. E no meu primeiro dia, parecia que estavam me testando. Tinha 5 novatos no mesmo horário, eu estava sozinho no salão com um deficiente visual. Simplesmente eu botei ele para fazer um exercício e esqueci dele. Eu não tinha intenção de esquecer, mas eu esqueci. A demanda estava muito grande.
Eu olhei depois de um tempo, ele estava no mesmo lugar parado, porque ele não se mexe. Já que ele não consegue ver, ele prefere ficar parado do que causar um acidente com alguém. Então, na mesma hora, assim que acabou meu horário, eu liguei para o coordenador e disse, rapaz, não dá mais, bote alguém para trabalhar comigo nesse horário. No outro dia tinha alguém lá. Vai muito do sentimento, porque eu vi que a gente ia perder aquele aluno. Quando ele foi renovar na academia, ele disse que uma das coisas que fez ele ficar foi a forma que eu tratei ele, entendeu? Então, vai muito da socialização. Isso acontece muito também com o idoso. Idoso, ele só treina de 6 da manhã com aquele professor. Se ele ficar sabendo que o professor não vai, que vai fazer algum compromisso, certamente ele não vai. Ele é tímido, ele não consegue. E os idosos, eles socializam ótimo com a pessoa que ele conhece. É amigo, eles abraçam, beijam, faz tudo. Só que eles têm uma certa resistência. Imagina lá, se a idosa chega na academia, tem uma pessoa de 100 quilos gigante, ela no máximo vai ficar receosa. Certo? Pode adiantar, Rafa. Então, agora eu vou trazer a questão do isolamento especificamente. Tá? Esse estudo ele fala que em 2020 teremos duas pandemias. Uma é a Covid e a outra é a atividade física. Algo que já tive alguns estudos como uma pandemia do século XXI. A inatividade física já é tida com alguns autores como isso. Imagine agora no período de isolamento social. Ele fala justamente que a sociedade, por mais que acabe hoje a Covid, terá uma certa resistência de sair de casa, de uma academia. Então, vamos futuramente passar por outra pandemia, que tem como causa o Covid, e vai ser ainda mais a inatividade física. As pessoas irão ficar em casa, e é um ciclo vicioso. Quanto menos atividade física, mais acometimento de doenças, certo? E quando você está acometido, você não vai querer treinar muitas das vezes. Você quer ficar na cama, você tem medo, tá? Então, nesse estudo, ele já fala de correlação entre isolamento social. Ele cita um estudo que é com adolescentes brasileiros, que eles mostram que adolescentes que estão no maior isolamento social estão ficando mais tempo em comportamento sedentário, com relação àqueles que não. Às vezes a gente passa numa periferia e a quadra está lotada. Infelizmente, essa é a realidade. Eles estão se movendo de alguma forma. Agora, outras pessoas estão ficando realmente em isolamento social, tá? E vão trazer alguns malefícios. Só que é necessário para o momento que vivemos. Adiantar. E aí eu trago uma proposta para gerar sentimento na hora de fazer exercício físico. Esse estudo, ele é bem interessante, é com idosos, entre 75 e 80 anos. Olha lá, a população que pouco se vê na academia. E eles não treinavam anteriormente, e eles começam um programa de exercício físico, um programa de treinamento resistido, em casa. E a importância do auxílio da família nessa prática de exercício. Quem treina em grupo, quem treina com seu filho, quem treina com seu esposo, com sua esposa, tiveram uma adesão em 6 meses de 35% maior do que os idosos que treinaram sozinhos. Então, em tempo de Covid, o que eu sugiro? Treine com pessoas, claro, as que residem na sua casa. Ou então, uma proposta boa é essa, o povo está treinando via WhatsApp junto. Eu já cheguei, eu disse, bora treinar junto? A gente faz videochamada. E às vezes funciona, na maioria das vezes isso funciona. Então, a estratégia a ser pensada, está com preguiça, liga para tua amiga, liga para teu amigo, diz, ei, bora treinar? Vamos fazer aqui uma série no quarto meio. A gente faz uma flexão, faz exercício com peso corporal, para justamente tentar aumentar essa adesão ao exercício, tá? Então, aí é mais uma dica para gerar o sentimento de uma pessoa para aumentar a adesão dela. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não. Teve um comentário aí que complementa o que você está falando, né? Foi Felipe.
percebo que muitas pessoas que nunca fizeram alguma prática esportiva na vida, agora nessa quarentena estão saindo para correr, caminhar. As ruas estão mais cheias de pessoas fazendo atividades, como se estivessem se libertando. Né? Então, nós estamos vendo dois lados, né? Eu vejo que o que você fala tem muito a ver com as crianças e adolescentes, que eu acho que vai ser o grande problema, né, para as próximas, né, os próximos meses, anos, em relação a essa pandemia. Mas em relação aos adultos, eu estou vendo um comportamento diferente. Então, são características, né, que a gente está observando e vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que isso também fala muito, por exemplo, das crianças. Né? Crianças, elas têm um certo controle, o pai ainda consegue controlar. Agora, os adultos, que é que eles acham que a maioria acha que não vão pegar, e também pela taxa de mortalidade sendo menor, eles acabam fazendo. O que é que o povo até posta muito, shape de quarentena, né? Porque é um momento da nossa vida e a gente tem que se adaptar a isso. Eu acho que agora você tem que se manter saudável, mas no possível. Eu não vejo uma proposta interessante de você sair de casa para fazer exercício ao ar livre, mas como ele falou, realmente é o que está acontecendo, tá? É verdade. Ok. Pode passar rápido. Esse estudo aqui é até do Leon, do Belgrano, algumas pessoas estão em 2020 na Frontiers, né? Ele fala como deve ser o pré-exercício. Um questionário rápido para a gente aplicar com alguém, via telefone, para simplesmente iniciar o exercício de forma segura. É composto por 7 perguntas diretas, de sim ou não. E a primeira fala, você sente dor da garganta? A outra, você sente produção de tosse, escarro? Você sente fadiga? Você sente falta de ar, dificuldade de respirar? Você sente febre maior que 37,8 graus? Você teve febre por mais 3 dias? Maior que 37,8 graus? Você já teve contato com alguém que foi diagnosticado com suspeita de coronavírus? Isso, basicamente, é algo que a ser perguntado para o indivíduo e até para, por exemplo, tem pessoas que estão em confinamento, porém o pai está trabalhando. Então, nós começar a prática, é importante você fazer esse tipo de pergunta e questionamento. Porque imagina lá que você quer fazer algum exercício em parceria com seu pai. Parceria que eu digo é ter contato físico, então vamos fazer que os dois lutem, se você quer fazer algo ali relacionado à luta, tem um contato mais próximo, né? Então é sempre bom usar essas técnicas só para ter segurança, certo? Pode passar, Rafa, o slide, que ele fala em qual situação que você deve procurar o médico. Se a resposta for sim, a pergunta 617, que é aquela relacionada com a febre, tá? Se você teve algum dia ou durante 3 dias seguidos, solicite uma consulta médica, senão você tem chance é razoável que você possa exercitar com segurança, tem um baixo risco de qualquer tratamento médico e complicações pelo exercício. Pode passar. Com relação à prescrição do exercício físico, era algo que eu deixei de forma secundária, que a proposta mesmo foi trazer a parte da psicologia, né? Eu vi o colégio americano, ele sugeriu aquilo que ele já sugere, volume de 1 a 3 séries, menos frequência semanal. Agora, o tipo de exercício, principalmente exercício aeróbico, que poucos vão ter resistência em casa. Tá? A intensidade, priorizar a leve, a moderada. Claro que se alguém treina com uma diretriz para adultos saudáveis, e para um momento típico, você pode sim realizar de alta intensidade. E a montagem, como você não vai ter instrumentos que viabilizem isso, treinar o corpo todo. Essa é a proposta do colégio americano. Vamos passar. E aqui as ferramentas de controle de exercício durante a Covid. Aqui isso é básico. E você pode pensar nisso além do tempo de Covid. Isso você pode incluir no seu serviço de personal trainer. Eu vejo que ninguém faz. Agora, no motivação a gente usa
No projeto que a Rafa lá faz parte, usa a escala de Borg, né? Não sei se é essa, eu acho que é adaptada. Adaptado. É adaptada. Agora, são ferramentas básicas. Imagine, quantos personagens você vê usando ferramenta dessa? Tá? Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que odeiam, mas que tudo avança. Não gosta. Imagine se eu chego no primeiro dia e digo, ei, vamos fazer avanço na segunda. Ela faz. Rapaz, esse daí, quero mais não. Vai na quarta divisão, deixa de frescura, faz avanço. Na sexta não tem treino, igual a Rafa disse. Na sexta, esqueça que não vai ter. Então, aplique uma escala dessa. O nome é escala de sentimentos, né? Feel Scale. Ela é uma escala bipolar, é bem fácil, vai de -5 a +5. Então, busque estar aplicando isso para um de vocês, na prática, na academia, em tempos de Covid, tá? Se você tem como meta aumentar a aderência do seu aluno, crie condições para isso. E a outra escala é a escala de Borg adaptada à percepção de esforço. Ele vai dizer se a intensidade está muito leve, muito pesado, está moderado. Imagine que você bota uma pessoa que nunca treinou para fazer 30 burpees. Ela vai dizer, rapaz, está no 10. Não faça outra dessa mais nunca. Aí você mostra a escala de afetividade. Ele vai dizer, está no -5. Então você tem uma chance altíssima de perder essa pessoa. Ele não vai se manter ativo. Tá? Então isso é simples. Eu indico para vocês, personal, usem isso. Vai ser um diferencial, principalmente quem está trabalhando com idoso, que busca ali, não tem esse negócio de imediatismo, busca realmente a longo prazo, trabalhem bastante isso, e será um diferencial sem sombra de dúvida para vocês. Isso são escalas validadas, tá? São estudos que usam essas escalas. Amanhã, acho que a maioria vai estar numa palestra, né, do Charles. Charles utilizou um estudo que ele estava aplicando essa escala de Borg. Então, isso é super, super interessante. Rafael, acho que aqui tem muitos alunos de educação física, amanhã tem uma palestra de tópicos, né, que é da disciplina, essa aqui é da extensão. Teve um aluno aqui que fez um comentário. Gente, tem algum áudio ligado aí? Por favor, desliga. Eu acho que é o áudio de Laura. Obrigada, Laura. Tem uma fala aqui de Jordana. Os profissionais de educação física não estão recomendando exercício ao ar livre, mesmo em um lugar e horário sem circulação de muitas pessoas? É uma pergunta mais geral, né? A questão de estar recomendando ao ar livre, mesmo que não tenha circulação de muitas pessoas. Essa informação, Jordana, a gente pode estar comentando em conjunto, né? De um modo geral, nós precisamos estar em isolamento. Então, como existem estudos que estão apontando que o isolamento, né, estar dentro de um espaço controlado é a melhor opção, então por isso que tem profissionais que não estão recomendando. Mas se esse ambiente ele é seguro, né, até o professor Paulo comentou na nossa reunião que ele mora no interior, e o interior não tem, as casas são distantes, o espaço é mais propício para que ele possa fazer alguma atividade ao ar livre. Então, se esse ambiente realmente ele dá a possibilidade, então tem profissionais que até fazem essa orientação, mas isso depende, né, de espaço para espaço, de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, porque isso tudo tem que ser analisado com bastante cuidado, né, Rafael? Se você quiser comentar alguma coisa? Não, é basicamente isso, né? Mas eu acho que tem que ter cuidado, assim, você tem que ponderar, não é interessante você falar que simplesmente pode fazer exercício, também é uma pandemia, está aí na atividade física, mas você tem que ter cautela. Minha sugestão, pratique em casa, que é ótimo. Eu moro no apartamento, muitas vezes treino dentro do apartamento, fazendo também desse no condomínio, treino no apartamento. Você quer se manter ativo, dá para treinar. Eu vejo que a pessoa posta assim no Insta, treino de quarentena. Aí tá numa praça treinando funcional. Isso não é treino de quarentena. Eu acho que agora é um momento de isolamento, pensando em você, pensando no próximo. Então, você mantém ativo da forma mais propensa no momento que é em casa. Estudos vêm mostrando que o vírus permanece no ar durante um tempo. A não ser que seja uma situação atípica do Paulo, que mora
bastante longe, lá realmente tem isolamento, não tem casa próxima, aí é outra coisa, aí já é mais válido. Eu acho que tem só mais um. É só para concluir agora o último slide. Tá? Aproveite esse momento para, através do exercício físico, aumentar sua cognição e saúde física. Segundo, priorize a atividade física prazerosa. Às vezes vai ter uma maior adesão, que a gente vem falando. Aumente a socialização com seus parentes residentes na mesma casa e treine com eles. Isso vai trazer melhorias cognitivas no exercício, funcionais, morfológicas no contexto geral, e vai fazer com que você se mantenha treinando com mais tempo. Tá? Então, essas são as recomendações. Eu trouxe para vocês a importância da cognição, a importância de criar um sentimento positivo, que isso vai influenciar na cognição, e alguns tópicos do isolamento social. Espero que tenham gostado, espero que tenham atendido a proposta da professora Rafaela. E muito obrigado mais uma vez, professora Rafa, pelo convite. E aí eu quero fazer um convite, que quem quiser conhecer meu grupo, a qual eu faço parte, é uma proposta bastante diferente, entra lá no Instagram do Psicofísio, certo? E manda uma mensagem ou vai no meu Instagram lá, Rafael Vitor, pode procurar, que vocês também vão encontrar, tá? É isso aí, professora. Rafael, vamos só dar uma reforçada aqui, né? Obrigada mais uma vez. Então, queria ressaltar, junto com o professor Rafael, que a temática que tem tudo a ver não só com o momento atual, né, mas com a profissão de educação física e com o envolvimento das pessoas, né, no exercício físico, que é tão importante para a saúde. Mas as palavras-chave que foram ditas aqui, gente, a gente não pode esquecer, é a questão da ludicidade, né, do prazer, a questão da forma como a gente apresenta as coisas, né, a imagem que a gente dá sobre o exercício, a forma como a gente fala, porque isso pode interferir no retorno, né, na continuidade, na adesão, né, o envolvimento das pessoas com a família. Então, acho que os profissionais de educação física que estão aqui nessa palestra precisam pensar nessa estratégia, né, de reunir a aula e tentar incentivar que o marido esteja com a esposa, que o filho também esteja junto e fazer uma conexão sobre isso. E no momento atual, acho que a gente não tem que prometer garantias de emagrecimento, a gente não tem que prometer garantias de hipertrofia, a gente tem que oferecer saúde, oferecer bem-estar, né? Melhorar o sono, melhorar a qualidade de vida, porque aí tudo isso que você passou agora nessa palestra, ela vai sim se efetivar de uma forma simples, prática, né? Dinâmica, mas que vai tornar a nossa área ainda mais forte e que vai fazer com que essas pessoas fiquem mais saudáveis. Não é isso, Rafael? Isso aí, perfeito, só assina embaixo. Não acrescento nada, eu nem acrescento, nem retiro. Então, assim, foi uma temática bem geral, gente, mas para uma temática bem geral, que eu digo, a gente trouxe de uma forma mais leve, a Rafael trouxe alguns estudos, mas foi para que servisse tanto para nós, profissionais de educação física, como para as pessoas que não são da área, para entender, às vezes, por que, inclusive, eu tenho tanta resistência para fazer exercício físico. Então, tem a ver com algumas vivências anteriores, né, com essa questão da cognição, que a psicofisiologia explica. Então, é para a gente também se entender. Então, as pessoas que estão buscando exercício precisam refletir sobre isso, se permitir para ganhar novas experiências, né, Rafael? Se permitir. Eu vou dar só uma indicação aqui rapidinho. Muita gente, elas estão voltadas para artigos do Schoenfeld, que é hipertrofia ali. E eu leio muito sobre isso. Mas quem puder, pega principalmente o Eckhart, que é um psicólogo, e ele fala muito da questão da aderência. Então, acredito que para você ter um sucesso na sua profissão, você tem que criar aderência. Então, bota lá, é um nome um pouco difícil, é Eckhart, mas procurem, e vale a pena ler 1 ou 2 artigos dele, já seria uma forma bacana de estar iniciando. E tempo tem, né, na quarentena, aproveitem isso, tá? Certeza. Então, Rafael, dentre os comentários aqui, teve aluno que foi show, aula top, verdade, a gente tem que oferecer
um essencial nesse momento para as pessoas, né? Com qualidade, sim, mas o essencial. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Rafael, mais uma vez. Obrigada os alunos, as pessoas que participaram. Então,